Isso mancha a nossa farda, né? Mancha a nossa nação. Se o presidente Jair Bolsonaro exerce algum poder nessa escolha, se ele faz a escolha ou se é o general que faz essa escolha, qual era a função desse militar na comitiva presidencial e quais são os procedimentos de checagem, principalmente para que isso não ocorra no futuro e nós tenhamos que passar essa vergonha internacionalmente, né, no âmbito principalmente da nossa farda, que é o que leva aí no nosso peito a nossa nação. Mas eu queria voltar uma coisa que o senhor falou. Perdoe-me discordar do senhor, a nossa farda não está manchada. Ela foi suja e nós vamos lavar, mas ela não vai ficar manchada para sempre, não. Nós tomaremos as medidas necessárias com a força que precisar, mas a minha farda não é a farda daquele sargento. Brigadeiro, só um minuto. Eu peço silêncio. Tem muita conversa aqui no plenário, por favor. Então, como eu estava dizendo, a nossa farda foi suja sim, mas ela não está manchada. Porque nós sabemos lavar nossa farda e nós sabemos resolver nossos problemas de tristeza e de vergonha dentro dos aspectos normais. Me permite? Então eu retiro isso se eu, de alguma forma... Muito obrigado. Palavra, eu vou recolher a sua questão de ordem, vou passar a palavra ao Tenente Brigadeiro Carlos Almeida Batista. Muito obrigado, presidente. O Estado, por 5 minutos. Obrigado, não querem ter... Deputado David, eu recolhi a questão de ordem, a gente já responde daqui a pouco. Com a palavra, Tenente Brigadeiro. Muito obrigado, presidente. Eu vou ser bastante sucinto. Uma vez que eu vou deixar todas as questões técnicas que foram feitas sobre o processo em andamento para o Brigadeiro Amaral, que representa aqui o Comando Aeronáutico. E não vou voltar aos assuntos já abordados pelo general Heleno. Primeira observação que eu gostaria de fazer é que, de forma alguma, eu tentei diluir, como disse a deputada Érica Cocai, o problema ocorrido, lamentável, vergonhoso, triste, com o transporte de droga, ao problema da segurança e o problema brasileiro da droga. Mas eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de estar aqui na Comissão de Defesa Nacional e Comissão de Relações Exteriores, principalmente, e deixar de abordar isso. Então, perdoe-me, a deputada Érica Cocai, se me fiz entender errado. Não estou tentando diluir problema algum do sargento que cometeu um crime lamentável num avião da Força Aérea, num avião militar, e abordando o problema brasileiro de droga. É que o problema da droga está se transformando, como diz o general Heleno, num problema de segurança nacional. E é aqui nessa CREDEM que isso também tem que ser tratado. Então, muito obrigado, desculpe qualquer mal-entendido. Sobre o sargento, certamente é feito pelo Ministério da Defesa, não só da Força Aérea, como o Brigadeiro Amaral vai falar, mas de todas as atividades que os militares de segurança são envolvidos. Nós podemos usar verbos e adjetivos bastante diferentes, deputado David. Nós podemos usar... Eu, na minha fala inicial, usei triste. Nós não ficamos... Eu, pessoalmente, não fiquei envergonhado, porque eu sei que, como disse a deputada Perpétua aqui, as Forças Armadas e a Força Aérea é algo muito acima do segundo sargento Silva Rodrigues. Mas nós podemos e não precisamos ficar discutindo aqui. Mas eu queria voltar a uma coisa que o senhor falou. Perdoe-me discordar do senhor, a nossa farda não está manchada. Ela foi suja e nós vamos lavar, mas ela não vai ficar manchada para sempre, não. Nós tomaremos as medidas necessárias com a força que precisar, mas a minha farda não é a farda daquele sargento. Tenente Brigadeiro, só um minuto. Eu peço silêncio. Tem muita conversa aqui no plenário, por favor. Então, como eu estava dizendo, a nossa farda foi suja sim, mas ela não está manchada. Porque nós sabemos lavar nossa farda e nós sabemos resolver nossos problemas de tristeza e de vergonha dentro dos aspectos normais. Me permite? Então eu retiro isso se eu, de alguma forma... Muito obrigado. Vamos. Deputada Perpétua, muito obrigado pelas suas observações, sempre de muito carinho com o Ministério da Defesa, com nossas Forças Armadas.
a possibilidade de nós termos trabalhado juntos, a senhora como secretária do Ministério da Defesa, certamente foi o conhecimento necessário para desenvolver essa confiança aí. Vou deixar a história de Sevilha com o Brigadeiro Amaral, é uma questão de raio de ação da aeronave, e queria falar aqui sobre uma observação do Coronel Armando. Ele usou a expressão, disse, não existe segurança perfeita. Não existe segurança perfeita. Existe um livro americano escrito Quem Guarda os Guardiões. Quem é capaz de evitar que o comissário de bordo do avião ou quem colocou essa água aqui no meu copo coloque alguma coisa aqui sem eu saber. Então, essa segurança perfeita, ela exige processos sempre melhorados, sempre reavaliados. Mas nós sabemos e temos no mundo inteiro diversos exemplos que a segurança perfeita ela é impossível. Nós continuaremos dentro do Ministério da Defesa, em todas as áreas, no processo de melhoria contínua dos nossos processos. E, mais uma vez, lamentamos o ocorrido. Agradeço. Antes de passar a palavra ao próximo convidado, deputado David, nós consultamos aqui o regimento. Houve uma menção a Vossa Excelência pelo fato de o senhor ter feito a pergunta. O artigo 74 do regimento, inciso 7º, diz que a tréplica ou o direito de resposta é dado quando há acusação pessoal. E, no caso, não houve uma acusação pessoal. Então, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, já que não houve apenas uma citação ao nome de Vossa Excelência, e se fosse assim, nós teríamos que dar muito direito de resposta. Então, assim, com todo respeito à questão de ordem, mas a gente indefere aqui o pedido o direito de resposta, já que não houve nenhuma acusação pessoal. Agradeço. Com a palavra, o Tenente Brigadeiro Carlos Augusto Amaral de Oliveira, por 5 minutos. Senhores, bom dia. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas e pela oportunidade que o Comando Aeronáutica tem de vir aqui esclarecer pontos bastante importantes desse lamentável acontecimento. Não vou buscar não repetir nenhuma das informações já foram dadas pelo General Heleno, pelo Brigadeiro Batista Júnior, mas, obviamente, talvez algumas coisas para maior aprofundamento, a gente tenha que abordar novamente o tema. Com relação ao fato do militar, se ele tinha algum antecedente, ele não tinha nenhum antecedente que fosse de conhecimento nosso e, obviamente, que a gente busca conhecer profundamente a vida de todos os integrantes da Força Aérea, e não só daqueles que compõem o Grupo de Transporte Especial ou as comitivas presidenciais. Todos os nossos militares, todo o efetivo da Força Aérea, ele passa anualmente por inspeções de saúde para ver se a sua rigidez está adequada às funções que vai desempenhar, e com isso a gente até já responde alguma coisa que foi colocada a respeito de se o militar tem algum vício com relação às drogas pelo exame médico. Periodicamente, anualmente, os militares que compõem os nossos quadros de tripulantes, sejam aviadores, sejam comissários de bordo, sejam mecânicos, eles passam por inspeções de saúde, onde, obviamente, dentro dos exames que são realizados, se identifica se o seu estado de rigidez e, obviamente, envolvimento com drogas está coberto, né? Quanto à parte moral, quanto à parte comportamental, anualmente também todo o efetivo da Força Aérea ele passa por avaliações que são capilarizadas. Os chefes avaliam os seus subordinados e todos esses conceitos são revisados pela autoridade hierarquicamente superior para ver a coerência entre as notas dadas ao conceito qualitativo e o conceito quantitativo, se elas estão coerentes com o conceito qualitativo com respeito ao comportamento daquele militar anualmente. É um período de avaliação que vai de novembro a novembro de cada ano. E são preenchidos esses. Então, esse militar, ele gozava dentro da Força Aérea do conceito adequado e das competências adequadas para estar desempenhando as funções que desempenhava. Com relação ao que mudou na fiscalização dos tripulantes, né, da comitiva presidencial, é muito importante a gente ressaltar que os voos que o GTE, que o Grupo de Transporte Especial administra, eles são divididos são 3 esquadrões que temos lá. 2 esquadrões são ligados aos voos com o presidente da República, que é o primeiro esquadrão que voa as aeronaves VC-1 e VC-2, e o terceiro esquadrão que tem as asas rotativas, os helicópteros que transportam o presidente.
a operação que envolve esses voos, sejam aviões principais ou aviões reservas, elas são de responsabilidade, as operações de segurança são de responsabilidade do GSI. Isso é importante que haja essa divisão de competências, justamente para evitar qualquer tipo de lacuna de responsabilidade com relação aos voos da presidência e os voos que transportam as demais autoridades. Então, esse voo especificamente, nós temos que registrar para os senhores aqui que ele seria de responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Não tem envolvimento do GSI na realização desse voo. Por quê? Não era um voo em que houvesse o envolvimento de presença do presidente da República em nenhum momento nessa aeronave. Então, era um voo de apoio para distribuir uma equipe que poderia vir a ser empregada no caso de no desenvolvimento da viagem do excelentíssimo senhor presidente para o Japão. Então, esse voo, especificamente, ele era de total responsabilidade da Força Aérea, os procedimentos de entrada, saída, controle de acesso, enfim, não tem nenhuma responsabilidade do GSI nesse procedimento, embora eu deva frisar aqui, conforme colocado pelo general Heleno, que existe total harmonia e cooperação no estabelecimento dos procedimentos de segurança da aeronave presidencial e, obviamente, aquilo tudo que pertine ser aplicado nos demais voos são feitos pela Força Aérea Brasileira. Então, é muito importante essa divisão de responsáveis. Não há dúvidas de quem é responsável sobre a performance, a realização dos voos do presidente da República, que inclui o presidente, o vice-presidente e aqueles que são das demais autoridades. E aí diríamos que existe menor segurança daqueles voos que são realizados pelo 2º Esquadrão, que são os aviões VC-99, obviamente que não. A Força Aérea ela tem uma série de procedimentos de segurança que, obviamente, estão sendo revisados, porque, obviamente, identificamos que há alguma falha nos procedimentos que adotamos e que permitiram a esse militar, esse tripulante, embarcar com 39 quilos de cocaína. Estamos revisando de forma a que esses procedimentos se aperfeiçoem e que a gente minimize a possibilidade, porque eu tenho que concordar com a frase do deputado Coronel Amando, de que nenhuma segurança perfeita, ela sempre tem os seus pontos falhos e, obviamente, nós estamos sempre buscando identificar esses pontos falhos para reduzirmos a possibilidade de ocorrência e, com isso, garantirmos a segurança total das nossas tripulações, das nossas aviações. E, obviamente, que a preocupação da Força Aérea ela não se resume somente aos voos do Grupo de Transporte Especial. Nós realizamos muito mais voos dentro do Correio Aéreo Nacional, dentro dos voos de suporte a diversos órgãos públicos, com as demais aeronaves da Força, e o embarque de substâncias ou de mercadorias, enfim, o de cometimento de ilícitos utilizando nossas aeronaves. Isso é uma preocupação da Força Aérea e do comandante Bermudes bastante enfática. Nós já... Brigadeiro, tenta fazer um esforço para concluir. Nós já há bastante tempo, nós já introduzíamos o controle por cães farejadores de drogas explosivas nos nossos voos com vistas a identificar para identificar e impedir o uso das nossas aeronaves por conta nessas situações que, obviamente, não são desejáveis. Imediatamente, a gente hoje já determinou, então, como disse, a revisão desses procedimentos. Nós estamos, em curto prazo, já treinando mais pessoas para operarem os equipamentos de raio-x, com vistas a expandir aí a sua utilização nos demais voos do GTE. Obviamente que isso também costuma ser bastante vulnerável, uma vez que as aeronaves saem de Brasília, mas pousam em diversos aeroportos desprovidos de infraestrutura e se torna muito difícil você ter um nível de segurança elevado em procedimentos que são de dia a dia. Nós tomamos as medidas bastante precisas e bastante rígidas com relação à escolha daqueles que vão voar nos esquadrões que transportam essas autoridades. Para os senhores terem uma ideia, esse militar entrou na Força Aérea no ano 2000, ele no ano 2005 fez curso de comissário de voo, no ano de 2010 ele foi trabalhar na área de comissário do Grupo de Transporte Especial e somente em 2016 entrou nos voos presidenciais. Então, ao longo desse tempo todo, ele foi verificado quanto à competência técnica, competência moral e estava adequadamente habilitado para compor, no caso, o Grupo de Transporte Especial no esquadrão que atende ao excelentíssimo senhor presidente da República. Obviamente que esses procedimentos todos estão sendo revisados para aumentar a acuracidade e a precisão e evitarmos erros, que certamente alguma falha houve e esperamos identificá-la.
Com relação aos procedimentos específicos do inquérito policial militar, ele está correndo sob segredo de justiça por determinação da Justiça, muito embora o artigo 16 do Código de Processo Penal Militar já preveja que os inquéritos corram sob sigilo, e especificamente esse, a Justiça determinou o segredo de justiça. Então, temos certeza que o inquérito esclarecerá todo e qualquer envolvimento e toda e qualquer situação com este caso específico, para que possamos adotar aquilo que pertence à Força Aérea, e a Justiça Militar adotará o procedimento previsto aí na Justiça Militar para identificação e responsabilização daqueles que forem envolvidos e cometeram crimes militares. O planejamento das viagens do presidente, ele é feito em conjunto com o GSI, obviamente existe uma parte técnica para atender as necessidades do presidente, e obviamente o apoio, ele é realizado pelo Grupo de Transporte Especial, com vistas, conforme colocou o Brigadeiro Batista Júnior, com a raio de ação da aeronave. Sevilha não era um destino comum. Nessa viagem, era um destino para reabastecimento. Esse militar não comporia em nenhuma situação a comitiva presidencial. Ele fazia parte de uma tripulação que estava levando uma tripulação, caso fosse necessário, esta outra tripulação comporia a aeronave presidencial. Mas, obviamente, isso é relevante, porque em outras situações esse militar poderia vir a compor algum voo presidencial. Isso é relevante. Mas esse caso específico, ele não comporia nenhum voo presidencial. Obviamente que isso também se demonstra alguma falha, como disse, porque se ele compusesse a atividade presidencial, todos os voos presidenciais e todos os militares, tripulantes e passageiros passam pelos controles de raio-x sob responsabilidade do GSI. Obviamente que esse militar, conhecendo a vulnerabilidade, ele aproveitou essa característica do seu deslocamento para se sentir à vontade de cometer esse possível crime, que é o que o inquérito policial militar vai elucidar para todos nós. Bom, plano de voo, eu acho que seria basicamente isso. Bom, e reafirmo aqui a total repúdio da Força Aérea. Só deputada Perpétua, que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Ministério da Defesa, realmente a FAB não está fora, a FAB se sente totalmente dentro desse processo. A FAB, conforme disse o Brigadeiro Batista, acha que a nossa FAB está um pouco suja, ela será limpa. A Força Aérea se sente completamente envolvida nesse processo e tomará todas as medidas administrativas, todas as medidas que forem de correção e de responsabilização de qualquer membro do seu efetivo que esteja envolvido nesse processo, adotando as medidas legais e as medidas, obviamente, respeitando devido processo legal, ampla defesa, porque é assim que nós trabalhamos, mas nós não teremos nenhuma complacência, nenhuma leniência com nenhum membro do nosso efetivo para nós resolvermos esse problema que por agora se apresentou. Muito obrigado, senhor. Bom, vamos então para um novo bloco. Nesse